Deus abençoe a todos. Estamos aí esperando da hora para a gente começar a nossa meditação sobre a oração. Boa noite a todos. Deus abençoe. Vamos iniciar então nossa meditação de hoje, que é sobre a oração. Todos estão ouvindo bem? Vamos então iniciar nossa meditação pedindo a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar abrindo a Sagrada Escritura no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 35. Evangelho de São Marcos, primeiro capítulo, versículos de 29 a 35. Diz assim o texto: Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem
tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão, levantou-a imediatamente, a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o reconhecia. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. No Evangelho, nesse trecho do Evangelho, nós vemos o dia de Jesus completo, podemos dizer a correria do dia a dia. Ele chegou na casa de Simão, falam-lhe da sogra de Simão, ele cura. Depois muitos levam os enfermos e os possessos na frente da casa. Ele sai do que ele estava fazendo, provavelmente ali com os discípulos, para uma refeição, para estarem juntos. Ele sai daquilo, vai atender as pessoas, fica até tarde. Depois ele vai descansar e acorda muito cedo para a oração. Jesus, no meio dos afazeres, ele não deixa de rezar. Inclusive, um trecho do Evangelho, me recordo, diz que em um momento Jesus não tinha tempo nem para comer, mas para rezar ele parava. Ele parava para a oração, para estar com o Pai. Como é importante também na correria do nosso dia a dia, sabermos que sem oração não podemos ficar. Cristo nos ensina. Devemos parar para rezar, parar para estar com Ele, para fazer a nossa oração. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2559, diz o seguinte, citando São João Damasceno: a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Elevação da alma a Deus. Essa definição de São Damasceno. A oração, que é um pedido também a Deus, fazemos o nosso pedido a Ele, de diversas coisas, dos bens convenientes, como diz São Damasceno, mas também ele frisa que é a elevação da alma a Deus. E estamos nesse plano terreno, nas coisas terrenas, nas coisas que passam, e a oração nos faz voltar o nosso olhar para Deus, elevar o nosso coração para a meta, senão a gente se perde, né? Então, a elevação da alma a Deus. Também o Catecismo da Igreja Católica, no número anterior, 2558, faz uma pergunta: o que é oração? E o Catecismo responde com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Santa Teresinha, de forma muito simples e apaixonada, diz que a oração é esse impulso do coração, esse sair de si para encontrar com Deus amado, quer no meio da provação, quer no meio da alegria, diz Santa Teresinha. Em qualquer momento, em qualquer estado de ânimo, em qualquer circunstância, elevar o coração a Deus, estar com Deus, olhar lançado ao céu. A oração faz com que vivamos com o olhar lançado ao céu. Olhar lançado ao céu. No meio da tribulação, olhar para Deus e não esquecer da nossa meta. No meio da alegria e da tranquilidade, olhar para Deus e não esquecer da nossa meta, que nós não devemos repousar o coração aqui.
Então, estar com Deus, o impulso do coração para estar com Ele. É assim que Santa Teresinha trazia esse tema da oração. Nós fomos criados, meus irmãos, para amar e servir a Deus. Amar, conhecer, servir. Então, Deus, em sua bondade, Ele nos concede o dom da oração. Deus, em sua bondade, Ele nos concede esse dom de rezar para poder realizar o objetivo de nossa vida. Fomos criados para amar, conhecer e servir. A oração nos permite isso. A oração nos permite essa unidade com Deus, esse relacionamento com Ele, para que eu possa crescer nesse amor, nesse conhecimento, a fim de que eu o sirva, eu o adore. A oração é um dom que vem de Deus. Pela bondade dele, ele nos concede. Eu acho tão bonito o prefácio comum 4 do Missal Romano, que coloca na boca do sacerdote esta oração. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Deus nos dá o dom do louvor, o dom da oração, mesmo não sendo necessário para Ele. A oração é necessária para nós. A oração é necessária para nós. Eles, segundo diz o prefácio, os nossos louvores, a nossa oração, não acrescentam nada na glória de Deus, que Deus é imutável, mas nos aproximam de vós. Nos aproximam. A oração, os louvores, as orações nos aproximam de Deus e esse Deus maravilhoso permite com que o conheçamos, nos aproximemos dele. Então, isso é a força da oração, a oração como um dom. Um livro que vou citar aqui agora e recomendo a todos é o livro do Cardeal Sara, um dos livros, né? Eu aconselho que vocês leiam todos eles, mas este livro aqui, Deus ou Nada, do Cardeal Robert Sara. Ele, neste livro, ele tem um relato de ele contando que ele, menino, jovem, na aldeia, na África, onde ele morava, ele admirava os missionários espiritanos que evangelizaram aquela aldeia dele, aquela região, e ele olhava admirado porque aqueles homens eram homens de oração. E olha que bonito o que ele diz, né? Lembro-me que eu ficava fascinado ao ver os espiritanos, os missionários religiosos, andar todas as tardes lendo seu breviário, seu livro de oração. Não conseguia parar de olhá-los maravilhado. Isto pode parecer ingênuo, meio século mais tarde, mas não nego o que Deus me fez conhecer. Todos os dias, os espiritanos viviam no ritmo dos ofícios, da missa, do trabalho, do rosário, e eles não negavam jamais seus compromissos de homens de Deus. Criança, eu me dizia que, se os padres iam com tal regularidade à igreja, é que eles estavam certos de que aí iria encontrar alguém e de lhe falar com toda a confiança. De uma maneira quase evidente, minha ambição era poder, eu mesmo, também encontrar a Cristo. O cardeal, quando criança, olhando os missionários lá espiritanos lá da sua região, ele falava, não é possível, eles encontram com alguém nesta oração deles, eles encontram com alguém, porque eles falam com amor, eles frequentam a oração. Também, né, ainda neste livro, cito aqui,
ainda sobre esse tema da oração. A oração não é um momento de magia que consiste em apresentar tal e tal queixa para melhorar nosso bem-estar. Olha aí. O silêncio interior nos permite escutar a oração do Espírito que se torna a nossa. O Espírito intercede em nosso lugar. Na oração, as nossas palavras não são importantes, mas conseguir se calar para deixar falar o Espírito, escutá-lo, gemer e interceder em nosso favor. De fato, a oração não é um ato extraordinário, mas o silêncio de uma criança que volta seu olhar completamente para Deus. A oração é deixar Deus um pouco livre em nós, diz o cardeal no seu livro, Deus ou Nada. A oração é esse dom que vem de Deus. E a oração é este encontro. Veja que bonito. Ele coloca 2 pontos principais nessas falas que eu trouxe aqui. A oração como um encontro com alguém. Ele via os missionários, ele conta numa outra parte do livro, ele entrava na igreja e olhava eles na penumbra, olhando para o sacrário em silêncio, fazendo sua oração, e aquilo deixava com que ele pensasse: que coisa maravilhosa poder. Eu quero ter esse encontro também, né? Então a oração é um encontro do homem com Deus. E também na oração, o que mais importa é o Espírito que fala em nós. É deixar-se guiar pelo Espírito. Deixar-se guiar pelo Espírito. É preciso que Deus ore em nós. Olha que interessante, ele fala que nossas palavras não são tão importantes. O que importa mais é deixar Deus nos conduzir. Por isso, é um tema que o Catecismo da Igreja, ao falar de oração, toca. É importante como que um chão para se pisar nesse campo da oração é a humildade. Humildade. Ter humildade para poder rezar. Trago aqui algumas falas, então, do Catecismo. Número 259, que já citei a frase de São João Damasceno. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, diz o Catecismo da Igreja. Fundamento da oração. O homem é um mendigo de Deus. O homem é um mendigo de Deus. Aí ele cita Santo Agostinho. O homem é um mendigo de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, fazendo aí agora uma relação com o Evangelho da Samaritana, que vai até o poço, né? A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. E é aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar. É ele que pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que tenhamos sede dele. É preciso ter essa humildade de ir até o encontro de Deus, reconhecer-se dependente de Deus. Um coração orgulhoso não consegue ter uma vida de oração, porque o orgulho faz com que a gente ache que nós nos bastamos, que não dependemos de ninguém, não dependemos de Deus, não precisamos de estar com Ele. Então, a humildade é esse chão. São José Maria Escrivá, encontramos essa frase neste livrinho Sulco, no número 259. A oração é a humildade do homem
que reconhece a sua profunda miséria e grandeza de Deus, a quem se dirige e adora, de maneira que tudo espera dele e nada de si mesmo. Fundamento da oração. Eu espero tudo de Deus. Não espero de mim, eu espero de Deus. Que Ele realize, que eu tenha força que venha dele, que eu tenha discernimento que vem da luz dele. Se deixar dominar por Deus, conduzir por Deus. É preciso a humildade. Não é uma ação de que eu faço como se Deus precisasse da minha atenção. Sou eu que preciso dele. Esse é o ponto aí para conseguirmos fazer a oração bem. E eu que preciso de Deus. Quando reconheço minha pequenez, desejo a grandeza de Deus. Se eu reconheço que sou limitado, que sou falho, sou pequeno, eu vou ter a consciência de que preciso de Deus, dependo de Deus e devo buscá-lo. As orações mais fortes vêm dos corações humildes. Penso aqui em duas mulheres da Sagrada Escritura que fizeram orações fortes e que foram atendidas por causa de sua humildade. Interessante que a oração de Esther e Susana, que vou aqui citar, essa oração delas, com extrema humildade e dependência de Deus, veio em momento de tribulação, em momento que as seguranças tinham sumido, elas então, dependentes de Deus, rezam como: o Senhor é a minha única segurança, né? Vemos aqui no livro de Esther, quem quiser depois abrir ali, Esther 14, 18 e 19. A oração de Esther. Jamais, desde o dia da sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria, a não ser em vós, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, que sois poderoso sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança. Livrai-nos das mãos dos malvados e livrai-me de minha angústia. Oração humilde. Eu não tenho ninguém que eu espere a não ser o Senhor. Escute a oração daqueles que não têm a outra esperança. Esther pede, inclusive, ela é colocada, essa leitura, colocada no dia de Nossa Senhora Aparecida, indicando quase que uma tipologia, uma comparação com a intercessão de Nossa Senhora. Esther vai interceder pelo povo e ela pede a Deus: Senhor, coloca em meus lábios um discurso agradável ao rei para que o rei possa mudar de ideia. Coloca em minha boca. E ela então pede isso em sua oração. Susana, que também aparece na Sagrada Escritura, ela tinha sido condenada injustamente. Injustamente foi condenada por causa da impureza de uns dois anciãos que estavam ali à espreita dela. E ela sendo injustiçada por não trair a Deus, quando a sentença já está já tinha sido proferida e ela estava então indo para a execução injusta, mas ela estava indo, sendo inocente, ela faz uma oração. Vemos isso no livro de Daniel 13, 42, 43. Sabeis que isto é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. E diz o texto que Deus ouviu a sua oração. Ela reconhece, ela se aproxima de Deus e diz, então ela exclamou: Deus eterno, vós que penetrais os segredos
que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam. Sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito. E ela pede então a Deus. E Deus então suscita Daniel, que se levanta para defendê-la. A oração dos humildes. A oração que deve ser feita com humildade, ela vem desse coração que reconhece a soberania de Deus, a força de Deus, e não se prende às suas próprias forças. Quando nós nos pegamos em nossas próprias forças, o que nós podemos resolver, o que nós podemos fazer, a minha ação, aquilo é como que uma trava para a oração, que é a dependência de Deus. A oração humilde faz a pessoa experimentar confiança nas mãos do Pai, como uma criança que se entrega nas mãos do Pai. Agora é importante para fazer a oração, para ter uma vida de oração, ter uma organização. Aconselho a vocês esse livrinho aqui, ó, fininho e fácil de ler. Como Orar, do padre Luiz Fernando Sintra. Esse livro traz, de forma muito didática, um esquema para ajudar a pessoa a organizar a vida de oração dela. Então ele coloca alguns pontos que eu vou citar aqui. Ele diz que, primeiro, é importante a preparação. Se preparar para rezar. Então, evitar essa dispersão. Hoje, nosso mundo ele não favorece a oração. Nós nos dispersamos muito. O celular está na sua mão toda hora te dispersando. Na rua, a agitação te desperta. Em casa, e música, e tantas outras coisas, aquilo vai te dispersando. Então, se a gente se envolve muito nas dispersões, isso atrapalha lá na frente a oração. Atrapalha lá na frente o poder rezar bem. Então, o padre Luiz Fernando Sintra, ele diz que é importante ter uma preparação para a oração. Outro ponto que ele diz é um local adequado. Buscar, na medida do possível, um local que favoreça a oração. Ele diz que o local mais favorável, óbvio, é a casa de Deus, mas nem sempre podemos estar na igreja para fazer a oração, nesse momento da história, por exemplo, mas você na sua casa, procurar, eu vou fazer minha oração, então eu vou tentar, na medida do possível, me retirar um pouquinho. Vou ficar no meu quarto, então eu vou fazer minha oração, vou buscar um silêncio. Também o ambiente que eu estou envolvido. Por isso que é muito importante as imagens sacras, nos ajudam a entrar num clima de oração, num clima sagrado. Muitas famílias fazem na sua casa um oratório. Aqui, quando a gente pensa em oratório, pensa em algo grande. Não. Tem, dependendo da família, a família coloca numa mesinha as imagens, com um crucifixo, com a Bíblia. Algumas outras famílias têm a oportunidade de colocar um móvel maior. Aqui aproveito para fazer uma propaganda. Não sei se até o André eu vi ele entrando aí, não sei se ele está, mas você pode procurar no Facebook Alma Mater. Eles fazem um trabalho maravilhoso e promovem também essa devoção do oratório familiar. Alguns móveis que são feitos para você, na sua casa, ter esse local de oração. Depois vai lá no perfil do Facebook, dá uma olhadinha, que vale a pena. Então, esse momento, esse local para a oração. Também o silêncio. Buscar o silêncio, o recolhimento, se possível. Aqui, nós temos que ver, isso é o ideal, certo? Isso é o ideal. Agora, nós temos que trabalhar com o real, certo? Então, não é deixar de rezar porque eu não tenho o ideal na minha casa, de um momento de silêncio eu não consigo na minha casa. Trabalhar com o real. O padre Luiz Fernando Sintra, nesse livrinho aqui, ele cita o exemplo de um jovem que não tinha tempo
não tinha um ambiente, naquele momento da vida dele, um espaço propício e um momento propício para a oração dele, que a gente chamaria daquela oração silenciosa. Então, o que ele fez? Deixou de rezar? Não. Ele deu um testemunho aqui, que vou ler para vocês. Um jovem que fazia o serviço militar, com as horas do dia rigidamente ocupadas, comentava: eu aproveito os longos tempos de treino de ordem unida para fazer, perdão, longos tempos de treino de ordem unida para fazer a minha oração, porque realmente não tenho outra possibilidade. E imagino, enquanto marcho, que estou protegendo o palácio do meu Deus. Ou penso que cada passo da marcha é como um passo que me aproxima do céu. Ou converso com meu anjo da guarda para que não me abandone. Diz o padre Sintra, aquilo era uma autêntica oração contemplativa em ritmo de marcha. Então o jovem não tinha como fazer, naquele momento da vida dele, não tinha como ter esse local ideal da oração, mas o que ele faz? Ele aproveita o que ele tem e faz a sua oração. O que importa é que a impossibilidade de recolher-nos, diz aqui no livro do Padre Sintra, no lugar mais adequado, se deva efetivamente a uma impossibilidade e não ao ativismo e à imprevisão ou à desordem. Então, o que o Padre Sintra está dizendo no livro? Se, no caso desse jovem, ele não tinha a possibilidade de ter, naquele momento da vida, um local para oração e um tempo de oração silenciosa. Então, ele aproveitava o que ele tinha. Diferente de, com isso, nós darmos uma desculpa. Eu não me organizei direito, mas é porque eu não tenho tempo para rezar. Eu não me recolho no quarto, eu não consigo ir. Não. Então, não pode ser. A impossibilidade é uma coisa, e outra coisa é a desordem, né? Outro ponto para termos uma vida de oração firme, que é muito importante, horário. Ter hora para a oração. Se você diz assim, mais tarde eu rezo, depois eu rezo, mais para frente eu rezo, você dorme, não acontece nada da oração. Então, um cronograma. Cronograma de oração. Ter hora para cada coisa, hora para rezar. Não deixar o resto para Deus. O que isso também quer dizer? Você, eu quero rezar meu texto todo dia. Qual o horário que eu vou rezar meu texto? Quando eu chego do trabalho, cansado, na cama, já dormindo, quase dormindo, eu vou rezar meu texto. Aí não consegue rezar. Não. Então tem que saber organizar. Essa oração do texto me exige mais atenção, maior disposição para eu fazer ela bem. Então tem que ser em qual horário do dia? Não pode ser no final. Então isso é uma organização do cronograma. Exemplos de coisas para colocar no horário, no cronograma. Primeiro, da oração, sempre os sacramentos, isso é importante, assim que possível, receber com regularidade os sacramentos. O momentos de a oração do terço, uma oração devocional e essa contemplação dos mistérios junto da Virgem Maria, isso é também importante, dá para colocarmos no cronograma de oração. Uma outra coisa que pode estar no cronograma de oração, a leitura espiritual. Você pega um livro, por exemplo, esse livrinho do Padre Sintra. Eu vou pegar e vou ler 10 minutos por dia. Vai ser minha leitura espiritual. E você então vai fazendo essa leitura espiritual de acordo com a sua possibilidade no seu cronograma. E dali você vai tirando inspirações, dali Deus vai falando também com você. Outro ponto é a oração mental, que eu acho extremamente importante. Eu aconselho a muitos daqueles que eu acompanho a conseguir fazer a oração mental na medida do possível. Eu não consigo fazer um momento longo, 15 minutos por dia ao menos para iniciar. Oração mental. Como se faz a oração mental? Uma sugestão aqui, podemos dizer. Pegar a liturgia do dia. Primeira leitura, Salmo, Evangelho. Invocar o Espírito Santo. Ler e dali tirar daquele texto o que Deus está falando comigo e como eu posso falar com Deus.
quais são as inspirações que aquele texto me dá. Isso é importante. E também outro ponto para botar na oração, no cronograma, quem conhece liturgia das horas. Quem não conhece pode procurar na internet o que significa, e tem inclusive hoje na internet se encontra, tem até aplicativos com a liturgia das horas, não precisa passar fitas do breviário, já tem lá toda organizada para aqueles que não conseguem, né, ter um breviário, então manuseá-lo. E esse cronograma de oração, esses horários que nós temos que ter, tem que ser organizado da seguinte forma: a oração individual, que é você com os seus horários de acordo com o seu cronograma. Se você é casado, então, a sua oração é a oração da sua esposa, do seu esposo, que vai ter todo dia um momento juntos para rezar. O que vai ser a oração? Alguns que sabem rezar a liturgia das horas, geralmente eu aconselho para rezar as completas, que é a oração final, oração que termina o dia, terminem juntos a oração. Também fazer um cronograma com os filhos. Lembre que aqueles que são casados, a principal missão do matrimônio passa pela geração e educação dos filhos na fé. E se nós fomos criados para conhecer e amar a Deus, e a oração é que permite isso, então é preciso ensinar os filhos a rezar, fazer com que os filhos tenham um hábito de oração. Então, o cronograma, de acordo com cada idade, de acordo com o tempo que cada um, né, naquele momento da vida, pode assimilar, pode conseguir fazer bem. Então, saber administrar isso. Cronograma individual, cronograma do casal, cronograma da família. Né? Em alguns momentos, dia de final de semana, que tem momentos juntos, mais momentos juntos, fazer então aquela oração mais forte, né? Todos juntos. Outro ponto que o padre Sintra coloca no livro para ajudar nesse caminho de oração é ter um tema, buscar ter temas na oração. Qual vai ser o tema da minha oração hoje? Estou precisando trabalhar a caridade, estou precisando trabalhar a humildade em mim, estou precisando trabalhar a pureza. Então eu vou levar isso para a oração, preparar já aquele tema, o tema da oração. E depois, o outro ponto que ele coloca é o ponto dos propósitos. Tirar da oração propósitos concretos para que eu trabalhe aquilo, para que eu coloque em prática o que Deus inspira, né, o que Deus me inspirou. Por exemplo, falei aqui, eu preciso trabalhar a caridade em mim. Estou sendo muito egoísta, enfim. Então, daqui na oração, você percebeu isso. E você vê Jesus no Evangelho, que acabamos de ler, por exemplo, no início, né? Jesus que estava na casa de Simão e daqui a pouco batem na porta, tem um monte de doente para ele atender, ele vai, ele sai de si, ele procura atender a todos. Eu preciso também fazer isso. E eu não estou fazendo. Então, um propósito. Eu vou ligar para alguém que está precisando de mim, é uma pessoa que às vezes me exige muito, eu não tenho tanta paciência, mas ele está precisando de mim, eu vou ligar para saber como é que está, para eu ouvir. Né? Então, é um propósito concreto que saiu da oração. A oração promove o crescimento da pessoa como um todo. Ao ler o livro, eu grifei aqui uma frase que eu achei muito interessante também desse livro que estamos tratando, que fala sobre esse crescimento que se dá no contato com Deus, né? Diz em determinado momento do livro, com maior razão, as nossas impurezas, e aqui impurezas em qualquer sentido, né, vão se reduzindo à medida que se fortalecer o nosso processo de amizade com Deus. 3 vezes são. Se a convivência com uma pessoa honrada e virtuosa nos torna melhores, o que não esperar da convivência com o próprio Deus? O Padre Sintra diz que se você encontra com uma pessoa que tem várias virtudes, conhecimento, caridade, você se inspira naquilo e vai também melhorando. O que você vai esperar então se você tem esse encontro diário, pessoal com Deus? Né? Vai se purificando também. A oração, então, é esse relacionamento de amor.
devemos colocar amor na oração. Muitas vezes na Sagrada Escritura, Deus, ao inspirar o autor sagrado, compara o amor dele para com o povo como um matrimônio. Um amor de matrimônio, um casamento. É assim que a alma precisa estar com Deus, unida. Esse amor verdadeiro. Então, colocar amor. Amar e nutrir este amor é o que fará com que desejemos a oração. Então, óbvio, nós não podemos rezar só quando temos sentimentos. Só que, hoje eu estou me sentindo tão bem. Tem pessoas que falam assim, não, eu não fui à missa no domingo porque eu não estava me sentindo bem para ir, não queria ir, é melhor não ir. Está errado. Não é, a gente não vai seguir onde o sentimento me diz hoje porque eu quero ficar de perna para cima no sofá. Não. Você tem que. É um compromisso com Deus, eu preciso, eu dependo dele. Mas nós devemos botar amor. Então, crescer no amor. O amor aqui que também envolve meus sentimentos, mas não é só sentimento. O amor concreto. Então, colocar amor, colocar ter essa consciência, é meu encontro com Deus, é meu encontro com o Deus amado. Né? Então, era mais ou menos isso que gostaria de tratar nesta meditação. Espero ter ajudado com esse tema da oração, como é importante organizar nossa vida, tendo um encontro com Deus, né? Crescendo no amor a Ele. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a colocar os propósitos dessa meditação em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que acompanhou essa meditação, Deus abençoe e que possa crescermos, todos nós possamos crescer neste caminho de encontro com o Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.